Você sabia que existem sim evidências científicas que comprovam a Terra plana? Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero apresentar algumas evidências científicas que comprovam que a Terra é plana. E o que acontece é o seguinte, eu já fiz muitos vídeos no YouTube falando de alguns dos conceitos da Terra plana. Eu sei que vocês têm muitas perguntas pra mim, como por exemplo, como que fica a questão dos fusos horários na Terra plana? A questão dos fusos horários é extremamente simples de explicar, assim como as estações do ano e a movimentação do Sol. Como vocês podem ver nessas imagens aqui, porque o Sol está se movendo acima da Terra e ele está fazendo uma viagem por cima de todo o plano terrestre, durante os solstícios de verão e inverno, ele muda a sua posição tanto para o norte como para o sul. É assim que a gente tem a diferença dos fusos horários, porque obviamente o Sol não fica parado em cima de um lugar específico durante o dia inteiro. Por isso que nós temos um sistema de dia de 24 horas. Como fica a questão dos eclipses, a questão da movimentação do Sol, das estações do ano, do dia e da noite. Tudo isso eu expliquei em mais de 12 horas de conteúdo no curso da inversão do campo magnético, que essa é a última semana para se inscrever com o preço atual, porque eu vou estar adicionando episódios novos. Inclusive amanhã vai ter um episódio sobre as estrelas e constelações do zodíaco, o propósito que elas têm nesse modelo cosmológico eletromagnético geocêntrico. Então, tem muitas dúvidas que já foram respondidas tanto no meu canal do YouTube ou no meu curso de inversão ou por outras pessoas. Então eu recomendo que quem tem essas dúvidas, senta e pesquisa sobre o assunto. Agora, então eu quero falar alguns outros problemas que tem em comprovar a Terra plana, que é o seguinte. Quando você tenta fazer estudos e pesquisas sobre a Terra plana, as grandes instituições do mundo, elas muitas vezes travam você, porque é impossível questionar o formato da Terra em pleno 2022. Claro, eu sou livre para fazer aqui no YouTube em partes, porque eu já tive 3 plataformas derrubadas. Agora, se eu tentar ir para uma universidade e falar, eu quero fazer uma tese de doutorado sobre isso, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, não vai ser permitido. Lembrando, para fazer esse tipo de pesquisa, que nem o sistema faz, requer muitos recursos financeiros, que muitas vezes é difícil para a gente obter, porque todos nós somos esses escravos do sistema que estamos aí tentando trabalhar para pagar as contas e às vezes tentar conseguir uma vida menos dependente do sistema, mas para fazer essas pesquisas realmente requerem muitos fundos financeiros. Só que, claro, a elite, os controladores do mundo, por que eles vão querer financiar esses estudos, certo? Sendo que esses estudos vão trazer à tona a quantidade de mentira que eles contam para nós. Então fica difícil fazer isso. O sistema dificulta a nossa vida. Outro ponto, a questão de 3, 4 anos atrás, na verdade em 2017, então já são 5 anos atrás, quando eu comecei a pesquisar ativamente sobre a Terra plana, era muito fácil encontrar informação no Google. Hoje, as informações que estão lá, elas são removidas diariamente. Então, fica praticamente impossível você digitar no Google esse assunto, porque o próprio sistema retira as informações. Então, quando a gente tenta pesquisar coisas de história e ciência alternativa, acaba de ter muito, não só perseguição, mas realmente um empecilho. Você não consegue, o sistema para você por falta de recursos, de um monte de coisa. Então a gente trabalha com o que a gente tem. Hoje eu vou apresentar para vocês um livro, fala sobre 100 provas concretas científicas de que a Terra é plana, e a gente vai comentar algumas delas aqui no YouTube. E o que acontece é, pessoas como esse cara que eu vou apresentar hoje, pesquisadores que fizeram todo o trabalho, existem, pessoal, existem essas pessoas, só que o sistema não promove. Então elas acabam passando desconhecidas. Mas se você fizer um pouquinho de pesquisa e você tentar ir mais a fundo, você vai encontrar sim pesquisadores, cientistas, historiadores que já tentaram desvendar essa questão e falaram que a Terra é plana, só que foram calados, silenciados. Bom, então vamos dar uma olhadinha neste livro aqui. 100 provas de que a Terra não é um globo. Ele foi escrito por William Carpenter, que foi alguém dedicado a essa pesquisa. Ele nasceu na Inglaterra, em Greenwich, inclusive, e depois foi para os Estados Unidos, onde ele deu continuidade a essa pesquisa, e ele já publicou vários volumes. Volumes esses que são quase impossíveis de encontrar mesmo na internet, mas que revelam e expõem muito da farsa da astronomia que foi criada e desenvolvida nos últimos séculos. Este livro foi publicado em 1885, e nós vamos dar uma olhadinha nele. Ele tem 42 páginas e ele é bem direto ao assunto. E lembrando, essa data, 1885, ela é de extrema importância. Como eu falei no curso dos controladores do mundo, alguma coisa aconteceu ali no século XVIII, século XIX, que mudou tudo, porque foi no século XIX
que as instituições educacionais foram estabelecidas e padronizadas. Então, antes do século XIX, o que tinha eram escolas locais em lugares locais que geralmente ensinavam crianças as coisas básicas como ler e escrever, e nem isso, certo? Mas no século XIX houve uma padronização da educação através da maçonaria para ensinar coisas específicas em todos os cantos do mundo, as coisas que eles queriam que fossem ensinadas. Foi nesse período também que muitos livros foram publicados avançando a agenda do sistema. Então é um período crucial, é uma época muito importante quando a gente está tentando entender a real história das coisas. Aqui começam os 100 fatos. Eu quero começar aqui pelo número 2, na verdade. Toda vez que experimentos foram feitos para tentar ver a superfície da água, essa superfície sempre esteve em um nível. Se a Terra fosse um globo, a superfície da água estaria sendo convexa, porém, esse experimento mostra que a Terra é plana. Então, a água, ela sempre adota o formato da superfície onde ela está. Como a gente observa em rios, mares, em lagos, a água está sempre com um nível plano, porque a superfície onde ela está é plana, não existe curvatura nenhuma na água. E isso você pode mesmo ir em qualquer lugar e observar, você não precisa olhar imagens da NASA, imagens de ninguém para ver isso. Débora, mas isso é porque a Terra é muito grande, certo? As pessoas falam e tudo mais, só que, de acordo com o próprio sistema, você deveria ver uma curvatura a cada 8 milhas, o que não acontece em um lago grande, em um rio muito comprido, como a gente vai ver aqui no livro que esse cara falou. E ele mesmo diz no começo: confie nos seus olhos, vocês têm olhos para enxergar. Olho número 3, operações e pesquisadores que foram construir estações de trem, túneis e canais são conduzidos sem a menor necessidade de contar para a curvatura. Então, o que acontece é o seguinte: se a Terra fosse realmente um globo, eles teriam que, toda vez que eles vão construir uma ponte, como uma ponte extremamente longa, de muitos quilômetros, eles deveriam contar para a curvatura da Terra, mas isso não acontece. Você pode falar com qualquer engenheiro que construiu uma ponte extensa, que vai te falar que não existe, ninguém conta a curvatura da Terra, não tem, tudo é feito como se fosse um plano terrestre, plano. Número 4, existem rios que acabam por existir por centenas de milhares de milhas. E eles estão, o seu nível continua o mesmo. Um exemplo desses é o rio Nilo, que é um dos rios mais importantes do mundo. Outro exemplo, as luzes que são colocadas em faróis são vistas por navegadores à distância, sem você ter qualquer oscilação na altura da luz. Isso prova que a gente vive num lugar terrestre. Como no número 6, aqui mostra como o navio, quando você enxerga ele no horizonte, dá a impressão que ele desaparece. Essa foi a mentira contada para justificar a curva, mas ele não desaparece. O que acontece é que nós somos limitados e existe algo chamado perspectiva. Qualquer pessoa que desenha sabe da perspectiva. Por exemplo, olhem essa imagem aqui. A gente vê que, conforme a gente vai olhando para o fundo, olhando em direção ao horizonte, os prédios ficam menores. Isso quer dizer que os prédios são menores? Não. Quer dizer que a nossa perspectiva só permite que a gente veja até certo ponto. Vou mostrar um vídeo para vocês que comprova isso. Então, neste vídeo, a gente tem uma imagem do horizonte no oceano, certo? Como vocês podem ver aqui. E aparentemente esse horizonte está vazio. Olha só, vocês não enxergam nada no horizonte, certo? Quando a câmera pega e dá um zoom, observem o que aparece. De repente a gente vê um navio. Ué, mas esse navio não estava escondido atrás da curvatura da Terra? Não, porque não existe curvatura. O que existe é perspectiva. Quer dizer que quando eu olho para esse desenho aqui, olha, quando eu olho para esse ponto no final da estrada, quer dizer que não existe mais nada aqui porque a curvatura está escondendo? Não, quer dizer que a minha perspectiva como um ser humano, olhando daqui com os recursos limitados que eu tenho, como o olho e tudo mais, eu só enxergo até certo ponto. Mas se eu estiver mais alto, se eu subir em uma montanha, eu vou enxergar mais longe, a minha perspectiva será mais longe. Mesma coisa acontece nesse caso. Então, o navio está ali, como vocês podem observar. Só que ele só consegue ser visto quando você pega uma câmera e dá um zoom que é bom o suficiente para avistar. Número 8. Se a Terra fosse um globo, um pequeno modelo do globo seria a melhor e mais correta ferramenta para o navegador levar para os oceanos com ele.
Os mapas e até os radares que são usados na navegação, eles são feitos baseados em um plano, em uma terra plana. Ele é baseado no modelo plano, obviamente, porque a gente vive numa terra plana. Então, o que acontece na manipulação da história é muito simples. Por exemplo, olhem este relatório da NASA de 1988, Manual do Usuário para um Programa Interativo Linear para Modelos de Aeronaves. E o que a gente vê aqui é algo muito simples, olha só. As equações não lineares de movimento são usadas em 6 graus de liberdade para as equações com uma atmosfera estacionária, ou seja, que não está se movendo, e plana, com uma Terra que não está em rotação. Então a própria NASA utiliza a Terra plana para fazer os seus experimentos. Só que o que acontece é, através da mentira e da propaganda, eles mostram coisas que não são reais. A gente sabe que esse sistema mente, a gente sabe que eles mentem. Então eu recomendo realmente que todos leiam este livro, 100 provas de que a Terra é plana. Existem muitas provas, eu não vou ler todas aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou disponibilizar esse PDF no curso da inversão do campo magnético, ou hoje ou amanhã, provavelmente no episódio de amanhã. E realmente, então ele fala também da movimentação do Sol e das estrelas, como o Sol e a Lua. O Sol e a Lua podem ser vistos no céu ao mesmo tempo. Eu mesma já vi o Sol e a Lua no céu ao mesmo tempo. Ué, mas se isso fosse verdade, se a Terra fosse um globo, não teria que ser a Lua refletindo a luz do Sol? Como é possível que a gente veja o Sol e a Lua ao mesmo tempo? Bom, a Lua tem a sua luz própria. E o que acontece, o movimento, e alguém perguntou sobre como é que a gente assiste o Sol desaparecer se a Terra é plana? Vocês assistem o Sol desaparecer por causa da perspectiva, justamente como essa imagem mostra pra gente. Mas o movimento, e é o Sol que faz o movimento, não é a Terra que faz o movimento, é o Sol que faz o movimento acima do plano terrestre, assim explicando as estações do ano, os dias. Da onde que surgiu que o dia tem 24 horas? Quem estabeleceu isso? Já foi um sistema criado, um sistema cosmológico criado pelo Criador, porque é um relógio, a Terra é um relógio para o fim dos tempos. Eu gostaria de repetir tudo o que eu já falei no curso da inversão, mas isso eu não tenho tempo para isso, pessoal. Eu estou fazendo outras pesquisas e eu não quero ficar repetindo o que eu já falei. Tudo que eu já falei está aqui. Sobre a movimentação do Sol, por exemplo, vamos olhar aqui as aulas. A tribulação divina, o formato da Terra, partes 1 e 2. Aqui, nesta aula do formato da Terra, partes 1 e 2, eu expliquei sobre a movimentação do Sol, os dias, as estações e tudo mais. E eu vou depois adicionar conteúdo sobre a Lua, para falar dos eclipses, para falar sobre o que realmente é a Lua. Então já tem, tudo isso já foi explicado. Todas essas perguntas básicas que muitos de vocês me fazem já foram explicadas. Basta pegar e fazer uma leve pesquisa que vocês vão ver que não é só o William aqui que lançou essa publicação em 1885, mas outras pessoas já tiveram esses argumentos e já pesquisaram sobre esse assunto. Bom, então esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Entrem, se vocês têm curiosidade, se vocês acham interessante, se vocês dão valor para a pesquisa que eu faço, eu recomendo entrar nesses estudos aqui. Eu vou deixar o link na descrição, domingo o preço vai subir, e quem quer saber quem que são os controladores do mundo que manipulam tudo e como foi feita essa manipulação, como que os caras conseguiram calar a boca de um monte de pessoas, de pesquisadores, de cientistas, até mesmo os tais dos astronautas, como que foi feito isso? Tudo isso foi explicado aqui. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa semana de conteúdo sobre a Terra plana e a inversão do campo magnético, que é um dos assuntos que eu mais venho pesquisando ativamente desde 2020. O link para você entrar nos estudos está aqui na descrição. Se você tem grandes dúvidas, deixe nos comentários que eu vou tentar responder essa semana. Também lá no grupo do Telegram, canal do Telegram DGB Ensina. Muito obrigada por ter assistido, curte, comente sua opinião e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima!